Olá, eu sou Joana do canal Amantes da Leitura e hoje iremos dar continuidade do livro O Poder da Ação, por Paulo Vieira. E antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar notificações, que é super importante. E também de comentar aqui embaixo sugestões de livros que vocês querem que a gente traga para vocês. Boa leitura! Capítulo 4 – Foque. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Steve Jobs. Quando era criança, meu pai chegou do trabalho trazendo uma lupa. Ele me ensinou que com ela eu poderia ver coisas bem minúsculas. E de fato, foi uma ótima novidade científica para um menino de 9 anos. Passei a ver os detalhes em inseto, a textura do papel, passei a ver coisas que normalmente não via. Foi muito legal, mas o melhor das minhas descobertas científicas infantis aconteceu quando eu aprendi a fazer poderosos raios com a minha lupa. Percebi que quando eu estava sob o sol, a lupa fazia convergir para um único ponto todos os raios da luz do sol e vi que aquilo produzia calor, muito calor. Eu me tornei quase um super-herói com poderes sobrenaturais. Afinal, sem fósforo ou isqueiro, comecei a queimar folhas, papéis e acabei por testar a força dos meus bonecos de guerra em batalhas terríveis com alienígenas e seus raios de calor. O que mais me alegrava, no entanto, era fazer fogo no papel de pão. A mágica de produzir calor e fogo a partir do nada me fascinava. E trazendo para a realidade adulta, percebi que o foco é isso mesmo. É a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder ao concentrar a atenção em um único ponto. Foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto. Paulo Vieira. Percebemos que foco é aproveitar a energia disponível e concentrá-la em um único ponto, e assim produzir energia suficiente para que haja mudança. Não que não houvesse energia antes, ela apenas estava dispersa. Não que não houvesse luz, ela apenas não estava concentrada em um único ponto. A luz do sol por si só não gera calor suficiente para produzir fogo em uma folha de papel. Contudo, quando coloquei a lupa e ajustei o foco de tal maneira que os raios do sol convergiram em apenas um ponto, pã! Aconteceu. Surgiu então o fogo. Foco é, portanto, a capacidade humana de concentrar suas energias em um único ponto com a força suficiente para produzir mudanças e realizações rápidas. Em que colocar meu foco? A primeira questão é em que ou onde colocar o seu foco. Muitas pessoas colocam o seu foco em ganhar mais dinheiro. E vem a pergunta: será que nesse momento sua família não precisa mais de atenção que de dinheiro? Outras pessoas estão completamente focadas em seus esportes e hobby, dedicando de 3 a 4 horas por dia a ele. E de novo a pergunta: será que sua carreira profissional não está necessitando mais de sua atenção e de sua presença do que sua performance atlética? Outras pessoas estão comprometidas com festas e baladas de segunda a domingo. E será que sua vida estudantil ou profissional não está mais carente de atenção do que prazer festivo? Como você já sabe, o CIS acredita em uma vida abundante em todas as áreas. Não creio que potencializar apenas uma ou poucas áreas da vida fará alguém verdadeiramente próspero ou feliz. Acreditamos que devemos e podemos primeiramente equilibrar e depois potencializar a vida em todas as suas nuances. Acreditamos na essência da abundância, que diz que para ser feliz em uma área, não precisamos ser felizes em outra. Se você é daqueles que acredita no ditado sorte no jogo e azar no amor,
está na hora de começar a questionar algumas de suas verdades. Para responder a questões de onde devemos colocar nosso foco e nossa energia, precisamos antes basear nossas mudanças em duas questões primordiais. A primeira questão diz respeito aos nossos problemas e às nossas limitações a ser resolvidos ou eliminados. A segunda questão está relacionada aos nossos sonhos e às nossas metas a serem conquistadas. Para ajudá-lo, peço que você pare sua leitura por um instante e reflita sobre os problemas que vem enfrentando hoje e que atrapalhem sua vida e o que os fazem sofrer. E como o desafio do CIS não é apenas resolver problemas, mas potencializar a qualidade da vida, peço também que você pense sobre os seus sonhos mais ousados. Os objetivos de infância e juventude dos quais talvez você já tenha desistido. Depois de refletir e pensar sobre o que mudar e para que não deixemos as mudanças vagando pelo campo teórico, peço que escreva nas linhas a seguir as duas maiores limitações que você quer resolver ou eliminar na sua vida, e os seus dois principais objetivos ou sonhos a serem conquistados. Não importa se seus problemas ou seus objetivos pareçam impossíveis de ser realizados, apenas escreva-os abaixo. Relacione os dois maiores problemas da sua vida que precisam ser resolvidos. Relacione abaixo os dois mais importantes sonhos ou objetivos que deseja conquistar. O que distrai você do seu foco? Todos nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, o mesmo número de dias no mês. E democraticamente, temos mesmo 12 meses no ano. Então, por que pessoas com o mesmo nível intelectual, cognitivo e potencial produzem resultados tão diferentes na vida? A resposta é: as pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem. Isso mesmo. Por não se distraírem, elas são capazes de qualificar e manter o foco no que de fato é importante. E assim, são capazes de agir e produzir até 10 vezes mais e com mais qualidade que seus pares ou concorrentes. Levando em conta que você identificou coisas importantes a ser mudadas em sua vida e já sabe que seu sucesso está diretamente ligado à capacidade de manter o foco nas coisas importantes, venho com mais uma PPS. Você tem sido capaz de manter o foco nas coisas de fato importantes na sua vida? Sinceramente, o que distrai você do seu foco? O que tira o seu foco? O que faz com que você comece uma jornada na direção do seu alvo e de repente se veja parado ou indo em outra direção? O que faz com que você se determine a emagrecer 10 quilos e quando chega nos primeiros 100 gramas perdidos, esqueça de tudo e volte para o peso anterior? O que faz com que você se determine a fazer atividade física e no segundo mês descobre que jogou o dinheiro fora, pagando 6 meses antecipados de academia? Como é frustrante se determinar a ser uma mãe melhor e perceber que na primeira desobediência ou traquinagem do filho, toda a impaciência e grosseria voltaram. E ainda pior, como dói perceber que está há 8 anos fazendo várias faculdades e ainda não terminou nenhuma. Daniel Goleman, na obra Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso, mostra que a capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-lo está diretamente ligado à inteligência emocional. Entretanto, a capacidade de manter o mesmo foco até que a mudança aconteça está intimamente ligada à maturidade emocional. O que quero dizer é que as pessoas imaturas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. Pessoas imaturas começam e logo perdem a perspectiva do que de fato importa fazer ou conquistar. Essas pessoas são como crianças que querem muito, mas fazem pouco ou quase nada para conquistar seus sonhos ou resolver seus problemas. E pela falta de responsabilidade típica de uma criança, ficam esperando alguém ou divina providência fazer algo por elas.
Já observou um menino de 5 anos fazendo o dever de casa? Tudo tira a sua atenção da tarefa do colégio. Se alguém fala, a criança para o que está fazendo para ouvir. Se houve um barulho na janela, ele vai ver o que está acontecendo. Se a campainha da porta toca, ele vai ver quem é. Sem contar as vezes que ele se distrai com os próprios pensamentos e devaneios infantis. O resultado é que um dever de casa que poderia ser feito em 30 minutos leva mais de 2 horas e normalmente fica incompleto e mal feito. Será que você conhece alguém assim? Pessoas que não acabam o que começam levam muito mais tempo para terminar e quando finalmente acaba, não alcançam a qualidade devida. Por não conseguirem manter o foco no que de fato é importante. Levam uma vida com poucas e insignificantes realizações. Daniel Goleman, na obra Foco, a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso, mostra que a capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-lo está diretamente ligado à inteligência emocional. O primeiro passo para ser uma pessoa focada é identificar esse inimigo silencioso chamado fator de distração, aquilo que o faz olhar na direção oposta de suas metas e seus objetivos. Para isso, peço que responda as seguintes PPSS abaixo. Que fatores o distraem? O que faz com que você pare de agir na direção do seu objetivo? O que faz com que se esqueça do que é importante para você? Relacione a seguir os fatores de distração mais comuns relatados por nossos alunos no treinamento do método CIS. E peço que com uma caneta você lhe atribua uma nota de 0 a 10, sendo a nota 0 para fatores de distração, que não atrapalhem você de jeito nenhum, e 10 para os fatores que mais o atrapalham e impedem que suas metas sejam realizadas. Se você lembrar de algum fator de distração que não relacionei, por favor, basta escrever abaixo. Fatores típicos de distração: festas e baladas, amizades não agregadas, telejornais, jogos na internet, bebida, relacionamento amoroso improdutivo, WhatsApp, outras redes sociais, outras drogas, filmes e vídeos, pornografia, só fazer o que tem prazer, telefone, esporte e hobbies, sobrevivência ao parceiro, superprodutores aos filhos, vitimização, preguiça, ressentimento e insegurança. Se você observar bem, esses gênios comportamentos são responsáveis por destruição de relacionamentos, carreiras profissionais estagnadas, dependência financeira, contas atrasadas, filhos órfãos de pais vivos, empresas quebradas, acidente e muitos outros danos. Então talvez não sejam tão engraçados e inofensivos quanto parece. Tenho conversado com pessoas que dormem com o celular ligado e a cada toque que indica a mensagem na rede social, acordam para responder. Com isso, mal consegue dormir e seu dia se torna improdutivo e exaustivo. Outras pessoas passam seu dia profissional entre cafezinho e conversas improdutivas e não sabem por que nunca foram promovidas, enquanto outras pessoas que entraram depois na empresa se tornaram chefes. Vejo ainda com frequência pessoas que assistem apenas umas novelinhas todas as noites. Isso quer dizer que essa pessoa passa mais de 1 hora por dia na frente da TV, 7 horas por semana, 30 horas por mês, 360 horas por ano. Em termos de tempo, é a mesma duração de uma pós-graduação. E para piorar, na grande maioria das vezes, essas novelas retratam histórias deprimidas sobre pai que rouba a esposa do filho, irmão que mata irmão, adúltero, assassinatos, sequestros, violências, crianças e jovens expostos precocemente à sexualidade vulgar, quase pornográfica. Além de toda a negatividade das mensagens, há também, como já citei, o tempo perdido.
Eu defendo que bastaria que um profissional lesse ou estudasse apenas 1 hora por dia algo importante na sua área de atuação para que fosse promovido pelo menos uma vez ao ano e tivesse seu salário acrescido em pelo menos 50% no mesmo período. Façamos uma conta bem simples. Um profissional que hoje ganha R$5.000 ao mês, se ele aplicar esse preceito de estudar 1 hora por dia sobre o seu trabalho em função em 5 anos, ele estará ganhando R$40.000. E nesse momento ele estará no topo da pirâmide, da hierarquia, com a função de alta importância ou como o próprio dono da empresa. Faça a conta e multiplique por 8 o que você ganha hoje e perceba o poder do foco. Vamos começar. Vamos focar. Sabe qual é o melhor momento para plantar uma árvore? A resposta não é hoje, como você deve ter imaginado, e sim há 5 anos. No entanto, se você não fez isso tudo, a hora é agora. No exercício a seguir, você vai identificar qual é a coisa mais importante em cada pilar da sua vida. Feito isso, vai avaliar e ver se existe alguma distração que vem impedindo você de viver o melhor naquela área. Vamos ao exemplo. Pilar: filhos e relacionamento conjugal. O que é mais importante? Tempo e tempo de qualidade com a família. Distração e com os colegas de trabalho para um barzinho todos os dias após o expediente. O que fazer para eliminar a distração? Marcar com as colegas a ida ao barzinho apenas 1 vez por semana. Vamos ao exemplo. Pilar: saúde. O que é mais importante? Caminhar 2 vezes por semana e malhar 2 vezes na semana. Distração: ficar vendo TV até mais tarde e não acordar para fazer atividade física. O que fazer para eliminar a distração? Tirar a TV do quarto. Pilar: o que é mais importante nessa área? Espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. Parabéns por você vencer esta etapa. Agora você sabe onde e em quem focar sua atenção, seu tempo e sua inteligência. Sabe também o que vem drenando seu foco do que realmente é importante. E já elencou ações para eliminar essas distrações em cada área da sua vida. Agora é botá-las em prática e efetivar mudanças que tanto almeja. Foco na rotina de excelência. Rotina significa fazer sempre as mesmas coisas. Isso não é bom e nem mal. Contudo, quando adicionamos uma segunda palavra, excelência, estamos falando em agir, fazer as coisas certas e da melhor maneira possível e na hora certa. Para nós coaches profissionais, rotina de excelência é o mesmo que uma vida focada nas coisas importantes. É o mesmo que produzir de 5 a 10 vezes mais que a média das pessoas normais, porém com mais tranquilidade e tempo para usufruir de todo o resto. O que proponho aqui é que utilizemos uma ferramenta chamada no CIS de Agenda da Vida Extraordinária. É uma agenda como qualquer outra de tarefas semanais, porém, quando introduzimos as regras e os conceitos, ela ajuda a tornar tudo diferente, inclusive você. Como o próprio nome já diz, esta é uma agenda extraordinária. Não é uma agenda tradicional com as tarefas que devemos fazer a cada dia. Nela, não existem tarefas a ser feitas naquela semana, e sim um estilo de vida abundante. Você decidirá por um conjunto de comportamentos e hábitos que, se você se manteve focado neles, mudará seus resultados, suas relações e, sobretudo, a si mesmo. É como um mapa que conduzirá os resultados realmente extraordinários em muito pouco tempo. O fundamento da agenda da vida extraordinária é produzir foco no que é de fato importante na sua vida e não deixar que você se distancie dele ao longo do tempo, e sim produzir ações consistentes que gerem uma rotina de excelência e com ela um estilo de vida abundante.
Devemos ter em mente que uma vida abundante é aquela que contempla ações e comportamentos produzidos em todos os pilares da vida humana. Infelizmente, o que tenho visto em mais de 10 mil horas de sessões de coaching são pessoas que dedicam 80% do seu foco a uma ou duas áreas da sua vida. E por ter ganhos e conquistas nessas áreas, enganam-se achando que têm uma vida de sucesso ou que são felizes. Na verdade, elas têm uma vida partida, limitada, e em algum momento esse estilo de vida desequilibrado se manifestará negativamente, mesmo nas áreas que inicialmente estava positiva, e são vários os exemplos. Muitos pais são os pais apenas no final de semana, condenando seus filhos a uma longa e cruel espera para brincar, conversar e abraçar. Esse tempo com o filho acontecerá apenas aos sábados ou domingos, se tudo dá certo. Como ser um pai ou uma mãe extraordinária e ter abundância nessa área se só dedico o tempo de qualidade aos meus filhos a cada 7 dias? Como produzir crianças felizes e vitoriosas se só me concentro verdadeira e profundamente com eles 1 ou 2 dias por semana? Quais serão os resultados dos pais que só se conectam com seus filhos a cada 5 dias? A mesma coisa acontece com um casal que só tem tempo para estar junto em amor quando chega o domingo. Eles passam toda a semana longe de corpo ou de alma, com sua atenção e sua intenção focadas em outras coisas. Mais uma vez, vemos uma área importante da vida comprimida e relegada apenas ao final de semana. Como também aquela pessoa que vai para a igreja uma vez por semana para expiar a sua culpa e pagar sua promessa, e durante a semana não se lembra do amor de Deus, muito menos que ele continue existindo e cuidando dela. Temos aí um domingueiro, aquela pessoa que esquenta o banco da igreja uma vez por semana, e nos outros 7 dias está desconectada de sua fé espiritual. Seguindo o raciocínio, temos o atleta de fim de semana. Temos o amigo de fim de semana, o filho de fim de semana que apenas ao domingo almoça na casa dos pais e depois passa os próximos 6 dias desconectado e afastado da família. Olhando para esse estilo de vida precário, tão difundido principalmente nos grandes centros urbanos, fica claro que uma gigantesca parcela da população mundial concentra e comprime quase todas as áreas de sua vida em apenas 1 ou 2 dias da semana, e tenta compensar desesperadamente no sábado e no domingo tudo o que não viveu e usufruiu nos outros 5 dias. Para essas pessoas, o domingo à noite é um momento de tristeza e ansiedade. Afinal, terão de esperar até sexta ou sábado para se sentir alegres novamente. E para compensar os 5 ou 6 dias de escassez, muito provavelmente, durante o sábado e o domingo, vão extravasar, passar dos limites em uma busca desenfreada de prazer para compensar os 5 dias no quais as áreas importantes não foram contempladas. Felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Para montar a ferramenta, primeiramente, você precisa estar focado em cumprir ou pelo menos 9 a 10 áreas da sua vida, segunda a sexta-feira. Ou seja, você precisa ser pai de segunda a sexta-feira, tendo tempo e tempo de qualidade para brincar, conversar e amar essa criança ou esse jovem de segunda a sexta-feira. Você precisa ser feliz no seu casamento de segunda a sexta-feira, amando e sendo amado. Você precisa cuidar da saúde também de segunda a sexta-feira. E da mesma maneira em todas as áreas, preenchendo sua vida com ações, comportamentos e atitudes produtivas de segunda a sexta-feira. Você agora deve estar se perguntando, por que apenas de segunda a sexta-feira? Por que não de segunda a domingo? Nossa experiência mostra que quando se tem uma rotina de excelência de segunda a sexta-feira, contemplando todos ou quase todas as áreas da sua vida, o sábado e o domingo serão plus. Serão 2 dias basicamente sem nada agendado, em que você poderá viver o ócio criativo, servir uma creche ou ir à praia com a família. Dessa forma, o fim de semana deixa de ser uma obsessão a ser vivida e passa a ser algo mais e passa a ser a cereja do bolo.
Afinal, você já é feliz e tem uma vida de realização de segunda a sexta-feira. E nesse momento, você passa a entender a diferença de uma vida alegre e uma vida feliz. Vamos a um exemplo que ilustra bem o funcionamento da agenda da vida extraordinária. Confira o planejamento de Carlos. Segunda-feira, 7 horas malhar, 8 deixar os filhos no colégio, 9 trabalhar, 12 horas almoço com amigos, 1 hora ligar para a família, 2 horas trabalho, 18 atender pessoas carentes, 17 organizar finanças e 9 horas tempo família. Terça-feira, 7 horas corrida, 8 horas deixar filho na escola, 9 trabalho, 12 almoço com família, 1 ligar para amigos, 2 trabalho, 6 atender pessoas carentes, 7 tempo família e 9 tempo família. Quarta, 7 horas malhar, 8 horas deixar os filhos no colégio, 9 horas trabalho, 12 horas almoço com a esposa, 1 hora almoço com a esposa, 2 trabalho, 6 horas atender pessoas carentes, 7 horas tempo família e 9 horas tempo família. Quinta, 7 corrida, 8 horas deixar filhos no colégio, 9 horas trabalho, 12 horas almoço com família, 1 hora ligar para amigos, 2 horas trabalho, 6 atender pessoas carentes, 7 tempo família e 9 tempo família. Sexta, 7 horas malhar, 8 horas deixar os filhos no colégio, 9 trabalho, 12 almoço com esposas e amigos, 1 ligar família, 2 trabalho, 6 horas atender pessoas carentes, 7 horas jantar com amigos e 9 tempo com a família. Sábado, 7 horas corrida e 9 horas visitar instituição de caridade. Como você viu na agenda de Carlos, ele corre às terças, quintas e sábados, e malha nas segundas, quartas e sextas. De fato, ele tem uma baita saúde aos 48 anos. Vai o ok para a área de saúde, pois ele mantém um foco nessa área. Você percebe que o Carlos programou almoço com sua esposa todas as quarta-feiras, em um restaurante que ela gosta e um jantar com ela, e outros casais amigos às sextas. Para não falar de outros momentos mais íntimos, não tão planejados, e vemos a área conjugal também contemplada de segunda a sexta, ok. Completando o social, toda segunda-feira, Carlos almoça com amigos para jogar conversa dentro. Sem contar que ele agendou toda semana 2 ligações para amigos que não fala há algum tempo. Com essas 3 ações, preenchemos o pilar social com ações em vários dias. Mais um pilar contemplado de segunda a sexta-feira. Se nós observarmos, toda a noite antes de dormir, Carlos lê um livro sobre o seu trabalho e depois lê um capítulo da Bíblia. Algo que ele não abre mão de fazer. Como já está no piloto automático há anos, ele não programa mais na sua agenda as orações diárias ao acordar. E isso é tão certo e rotineiro para ele como escovar os dentes. Como também virou hábito orar toda a noite com a esposa e seus filhos. Toda segunda-feira, logo depois de chegar em casa, ele dedica um tempo para chegar e organizar suas finanças, pois ele sabe que a questão não é apenas ganhar dinheiro, mas principalmente como gastar e investir. Ele leva isso muito a sério. Olhando para a agenda, vê-se que o profissional também está agendado de segunda a sexta, começando às 9 da manhã e indo até às 6 horas. Ele gosta de ter colocado na sua agenda a hora para chegar e a hora para sair, pois dessa maneira ele não se deixa levar pelas suas urgências profissionais crescentes, e o profissional não rouba nem tempo nem atenção de outras áreas. Como parte de seus familiares moram em outro estado, ele programou na sua agenda ligar para os familiares toda segunda e sexta-feira. E como ele almoça obrigatoriamente todas as terças e quintas-feiras em casa, aproveita para chamar sua irmã e seus sobrinhos. E como você pode ver, sempre respeitando os horários agendados. Ele não se esquece de seus filhos, pois todos os dias ele deixa-os no colégio. E aproveita o costumeiro engarrafamento para brincar e conversar. Sem contar os almoços de terça e quinta. E também todas as noites, quando chega em casa, que existe um tempo exclusivo e único chamado tempo de família, durante o qual todos conversam, brincam, estudam ou fazem refeição junto. Acredite, é um tempo muito divertido para Carlos e sua família.
Ele não se esquece do pilar servir, pois toda semana dedica uma hora para atender pessoas que não podem pagar pelo serviço e sábado sim. Sábado não. Ele vai com toda a sua família servir em uma das obras que ele ajuda financeiramente. Se você for analisar, o Carlos é o cara, pois ele consegue equilibrar seu tempo com abundância em sua vida. Ele consegue, sem frouxidão ou estresse, dar conta de todos os pilares. Ele não deixa brecha e não abre mão de uma rotina de excelência. E não abre mão das coisas realmente importantes em sua vida. E consegue, com a agenda programada, manter o foco em tudo que realmente é importante para ele. E você? Como está a sua rotina de vida? Onde você tem conseguido colocar seu foco e sua atenção? Você vem tendo uma vida extraordinária e realmente feliz? Ou você vive tentando compensar sua vida limitada com alegrias passageiras em festas badaladas? Que tal você montar a sua agenda de vida extraordinária agora? Que tal você acordar para a vida, agir e agir certo, focando o que de fato é bom, proveitoso e valoroso para você e para os seus? No endereço www.febracis.com.br/o poder da ação, você pode fazer um download de todas as ferramentas contidas nesse livro. Então, vamos lá e monte agora a sua agenda de vida extraordinária e produza a melhor de todas as suas rotinas, a sua rotina de excelência. Muitas pessoas me perguntam o que é fazer se elas não conseguem cumprir uma ou outra tarefa agendada. É importante não transformar sua agenda da vida extraordinária em uma ferramenta de tortura para você e nem para ninguém ao seu redor. Lembre-se de que sua agenda é uma meta a ser atingida, um estilo de vida a ser construído sem estresses ou autocobrança exagerada. O que eu quero é que você tenha alvos objetivos e que o mundo, de forma sutil e sotareiro, não o afaste da abundância reservada e planejada para você. Olhe para si mesmo e você vai se lembrar de resoluções que fez na virada do ano e das quais, aos poucos, você vai se esquecendo e deixando de lado. Sua agenda fará com que você não perca o foco em dedicar um tempo de qualidade aos filhos, reservar um tempo para o cônjuge, cuidar sistematicamente da saúde, ter um tempo com amigos, entre outros, é fundamental. O tempo vai passando e quando percebemos estamos super distantes das pessoas mais próximas, distantes da vida, dos relacionamentos e finalmente longe de nós mesmos. O pior é que nem havíamos percebido e muitas pessoas, quando percebem, já é tarde demais. A agenda é, portanto, uma maneira de marcar um encontro com o destino. É uma ferramenta para, retomando a metáfora que usei antes, ser o capitão do barco da sua vida e não perder de vista a carta náutica, a bússola e o sextante. Para construir a minha vida, foi necessário muito planejamento, decisões difíceis e ações estruturais. Minha esposa decidiu deixar um alto cargo executivo. Decidimos nos mudar para perto do nosso trabalho. Contratar um personal trainer para não perdermos tempo no deslocamento para a academia. Para escolher onde moraríamos, decidimos também onde queríamos que os nossos filhos estudassem e onde seria a sede de nossa empresa. Uma verdadeira engenharia que às vezes pode levar algum tempo e demanda bastante esforço, mas cujos frutos colhidos são inematáveis. Foco múltiplo. Com a compreensão do que é e como funciona o foco múltiplo, você entenderá não apenas como o sucesso e o fracasso ocorrem, mas também como a depressão e a felicidade plena acontecem no ser humano. Então poderá fazer uso de um poder interno tão grande que é difícil de mensurar. Em meus estudos e minhas experiências, tabulei 3 tipos de foco. O primeiro é o foco que todos já conhecem. Manter a atenção em metas e objetivos que do antemão foram estabelecidos. Esse foco chamamos de foco visionário. É ter uma visão de futuro clara e verdadeiramente visível a ponto de fechar os olhos e com bastante facilidade ver o seu destino pretendido ou suas metas. Percebi, porém, ao longo dos anos, que muitas pessoas, mesmo sabendo aonde queriam chegar e o que queriam realizar, não conquistavam suas metas ou demoraram anos e anos para fazer acontecer. A pergunta que eu me fazia era:
por que essas pessoas não conseguem realizar suas metas se ela continua sabendo exatamente o que quer sem perder a expectativa do seu alvo? A resposta era que elas não possuíam a força da incadência. Elas não conseguiam produzir energia suficiente para mobilizar a si mesma, muito menos para alterar os acontecimentos quânticos ao seu redor. A essa capacidade de produzir energia suficiente através do comportamento, do pensamento e do sentimento direcionados, chamo de foco comportamental. Em outras palavras, foco comportamental é a capacidade de colocar atenção racional concentrada e forte, energia emocional, em seu objetivo e sua meta. No foco visionário é colocada a intenção, já no foco comportamental é colocada a atenção intelectual e emocional. É o meio do foco comportamental que alcançamos as mudanças e as conquistas. Você deve estar se perguntando como produz o foco comportamental. São 3 os canais neurológicos que usaremos para produzir o foco comportamental. O primeiro canal neurológico do foco comportamental é a comunicação em todos os seus níveis e seus estilos. Cada vez que falo sobre o meu foco visionário, estou tendo foco comportamental e produzindo energia de realização. Sempre que escrevo ou tenho alguma ação ou comportamento na direção do meu alvo, estou produzindo energia de realização. Sempre que me relaciono com pessoas que compartilham das mesmas metas e dos mesmos objetivos e investimentos, tempo falando sobre o nosso alvo, mais uma vez, estarei produzindo foco comportamental através da comunicação. O segundo canal neurológico para a produção do foco comportamental é o pensar. E para dar mais força a isso, cita a passagem bíblica que diz: assim como tu pensas, tu és. Provérbios 23:7. Para abastecer sua mente de carga necessária de pensamentos positivos e produtivos, você precisa ler o máximo possível sobre o assunto. Você precisa dedicar tempo ouvindo casos de sucesso sobre o seu objetivo. Você precisa ter a mão livres. Revistas, CDs, DVDs, livros e tudo que mais produza o que chamam de incandescência focal, ou seja, poder de realização. Você terá produzido foco comportamental quando você dormir pensando na sua meta, quando você acordar pensando na sua meta. Quando estiver se alimentando e o tema central em sua mente for a meta a ser realizada. O terceiro canal para a produção do foco comportamental é o sentimento. Como já vimos, o comunicar e o pensar continua e positivamente sobre o seu foco visionário vai produzir os sentimentos necessários para o desenvolvimento do foco comportamental. Contudo, a maneira mais poderosa de produzir os sentimentos certos e na intensidade certa é fazer repetidos e intensos cenários mentais. Ou seja, ver-se agindo na direção de seu objetivo e também realizando seus sonhos. Como já falamos e retomarei mais adiante, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Toda imagem mental, positiva ou não, que é vista repetidamente ou sempre forte impacto emocional se torna uma verdade sinaptática. Ou seja, uma programação mental. Isso quer dizer que os registros neurais produzidos com ensaio mental gerarão mudanças concretas dentro e fora de você. O terceiro tipo de foco é o foco consistente. Esse foco é determinado pela capacidade que o indivíduo possui de manter-se focado em sua meta e seu objetivo. Foco visionário, como também de mantê-lo-se comunicando, pensando e sentindo sua meta como real. Foco comportamental. Em outras palavras, o foco consiste, pede e que o indivíduo não perca a perspectiva de onde quer chegar e mantenha-se ligado cognitiva e emocionalmente ao seu alvo. Conversando com alguns amigos, percebo que é muito clara a inconstância de propósitos e objetivos. Um dia aquela pessoa queria conquistar seu primeiro $1 milhão. 6 meses mais tarde, descobri que agora ela queria se tornar uma triatleta. E na virada do ano, ela estava com uma nova meta, casar-se e ser mãe. Não há problemas nenhum em nenhuma das 3 metas que ela estabeleceu.
A questão é que um pouco mais de um ano ela mudou 3 vezes o seu foco visionário. No início ela se via como uma pessoa milionária, depois se via como triatleta e já na virada do ano se via como esposa e mãe. Como a mente humana pode produzir mudanças comportamentais se não a consiste no alvo? Outro exemplo de inconsistência, o irmão de um cliente havia montado uma oficina mecânica com a ajuda financeira do pai, que o apoiaria, já que o filho sempre gostou de carros. Como a empresa não ia bem, ele vendeu a oficina e trocou por uma academia de ginástica. Entretanto, esse negócio também não deu certo, e em menos de um ano ele já havia trocado a academia por um carro esportivo. Que tal nos manter focados no mesmo objetivo e na realização dele? A experiência de coach tem me mostrado que pessoas imaturas são inconstantes em suas metas e seus objetivos. São pessoas levadas por todo e qualquer tipo de influência. Um dia querem isso, no outro querem aquilo, e um dia estão certos disso, no outro estão completamente confusos. Então vai um PPS para você. Por quanto tempo você se mantém certo e seguro do que estabeleceu como meta e objetivo? Conheci uma jovem senhora que cada vez que eu a encontrava, ela tinha uma meta conjugal. A primeira vez que conversamos, a meta era se separar do marido. Segunda vez, ela queria salvar o seu casamento. Nos encontramos no aeroporto um dia e ela estava mais uma vez completamente comprometida a acabar com seu casamento. 20 dias depois, em um restaurante, lá estava ela com seu marido, apaixonada e planejando uma nova lua de mel. Isso é uma confusa de propósitos que a impede de alcançar qualquer objetivo, seja salvar o casamento ou terminar com ele. Ter um foco consistente é manter-se focado no seu alvo sem abrir mão dele, por nenhuma distração ou tentação. No entanto, nós já sabemos que manter apenas o foco visionário não é garantia de realização. Precisamos também manter o foco comportamental. Precisamos frequentar um ambiente onde as pessoas tenham a mesma meta que a sua. Precisamos continuar lendo revistas e livros sobre a meta em questão. Precisamos ouvir áudios e assistir a vídeos sobre o tema em questão. E por fim, precisamos fazer ensaios mentais vivenciando a realização e o atingimento da meta escolhida. Em resumo: primeiro, foco visionário. Saber com clareza quais são suas metas e seus objetivos, a ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez. Segundo, foco comportamental. Dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do seu uso repetido de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. Terceiro, foco consistente. É a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Pode haver distração, mas você não é seduzido por elas e continua olhando para sua mente, não perdendo a perspectiva de visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Estudo de caso. Tive uma cliente de coach que em 8 meses ela saiu de um salário pro labore de R$15.000 para R$180.000 por mês. Todos sabem que no CIS as mudanças acontecem depressa, mas nunca havia visto em tão pouco tempo alguém multiplicar seus rendimentos 15 vezes. Como também nunca vi alguém tão focado e comprometido com a meta como ele. Quando começamos o trabalho, ele já era um corretor acima da média. Logo no início do treinamento, ele se tornou o primeiro em venda entre mais de 500 corretores. Pouco tempo depois, era o dono de uma corretora com exclusivamente nas vendas de 2 grandes empreendimentos imobiliários voltados para o público. Vamos entender como o CIS o ajudou a usar o foco múltiplo para realizar o que diversas pessoas diriam ser impossível. Primeira etapa: foco visionário. No início do trabalho de coach, ele definiu suas metas e o prazo para realizar cada uma delas. Primeiro, estabeleceu os resultados em vendas como corretor imobiliário mês a mês. Depois, estabeleceu quanto estaria ganhando em cada um dos meses seguintes.
Em seguida, chegou a hora de estabelecer a meta da nova empresa que ele montaria quando se tornasse absoluto nas vendas dos 2 empreendimentos sobre os quais se tornará especialista. Está tudo traçando, ele sabia exatamente o que queria e quando queria. Era só fechar os olhos e ele via com toda facilidade cada uma de suas metas acontecendo. Isso foi possível porque ele estruturou seus objetivos de modo que o atingisse passo a passo até chegar à meta final. Veja como isso se deu. Primeira etapa: está entre os 10 melhores corretores da empresa na convenção anual. Visão: sendo premiado e reconhecido na convenção anual como um dos 10 melhores vendedores. Segunda meta: fechar o ano com a renda de R$50 mil por mês. Visão: mostrando para a esposa o contra-cheque de R$50 mil referente à sua venda. Terceira meta: ter 20 unidades vendidas do empreendimento sobre o qual era especialista. Visão: na prestação de contas mensal de resultados comerciais, mostrando para a diretoria seu gráfico de vendas e a média de 20 lotes por mês. Quarta meta: está em primeiro lugar absoluto, ou seja, vender sozinho mais de 50% do empreendimento em questão. Visão: participando de uma reunião com a presidência do grupo que queria conhecer a pessoa que sozinho está revolucionando as vendas do empreendimento. Quinto meta: conseguir a autorização da presidência do grupo para que montasse sua equipe de corretores especialista no empreendimento. Visão: assinando o contrato, se tornando dono de uma nova corretora imobiliária que dividiria a exclusividade de vendas dos 2 empreendimentos em questão. Cada uma das etapas que ele planejou e visualizou aconteceram, algumas mais depressa, outras um pouco mais demoradamente. Umas exatamente como a imagem que criou na cabeça, outras de modo bastante similar, mas o fato é que aconteceu. Para que tudo isso acontecesse de forma tão rápida, porém, foi necessário a execução da segunda etapa. Segunda etapa: foco comportamental. Nessa etapa, ele produziu a energia necessária para mudar sua mentalidade e suas crenças internas. Como também ele moveu quanticamente o mundo ao seu redor, criando uma gama de acontecimentos não planejados, porém benéficos, que culminaram com a realização de suas metas. Para obter o foco comportamental através da comunicação, ele seguiu 3 passos. Passo 1: falar, escrever e agir na direção da meta. Ele se reunia semanalmente com os melhores vendedores da corretora onde trabalhava e também com os melhores corretores do empreendimento sobre o qual ele havia se tornado especialista, e trocava ideias e compartilhava casos de sucesso um dos outros. Ele visitava o maior número de prováveis clientes e usava a primeira visita apenas para desenvolver um relacionamento. Somente em uma segunda visita ele mostrava um empreendimento. Ele constantemente buscava relacionamento com diretores e proprietários das melhores corretoras imobiliárias para ouvir e aprender com eles, mas também para falar do seu empreendimento e dos resultados que ele vinha obtendo. Ele aproveitava todas as oportunidades para apresentar e, se possível, vender seu empreendimento. Eu fui uma dessas pessoas que inusitadamente comprou dele um empreendimento, mesmo sendo em outro estado. Ele também constantemente escrevia nas redes sociais sobre o sucesso na área imobiliária e técnica de venda e negociação. Passo 2: pensar, refletir, ouvir, assistir, ler sobre a meta até que seus pensamentos sejam sua visão. Ele só dormia depois de ver no seu smartphone os resultados do seu dia de trabalho. Ao acordar, escrevia tudo o que ele faria naquele dia para realizar seus planos e suas metas diárias de venda e de sua visitação. Ao entrar no carro, ele ouvia todos os meus CDs de sucesso financeiro, vendas, negócio e reprogramação mental. Todos os dias, ele lia 5 páginas da biografia de alguém de sucesso na sua área da atividade. Todo sábado pela manhã, ele convidava profissionais de mercado para compartilhar casos de sucesso. Toda semana, ele dedicava uma noite para assistir a um DVD de treinamento sobre o que ele buscava conquistar.
Sistematicamente, ele recebia de vários blogs especializados informações de alto valor sobre o mercado imobiliário. No espaço de 8 meses, ele já havia lido mais de 30 livros sobre vendas, negociações e prosperidade financeira. Passo 3. Imaginar ensaio mental forte e constante da realização de suas metas. Geralmente, antes de dormir, como quem toma remédio, ele dedicava 5 a 6 minutos para executar o ensaio mental de todas as suas metas, conforme ele aprendeu nas sessões de coaching e no método CIS. Terceira etapa: foco consistente. Junto criamos uma agenda programada de exercícios para que ele desse continuidade aos outros 2 tipos de foco. E isso pendurou até que todos os seus objetivos fossem realizados. Quantas metas não acontecem? Imersão no aprendizado é outra maneira de chamar o foco consistente. Não importa o nome que atribuímos a ele, esse processo é uma estratégia de aprendizado acelerado, uma maneira de aprender o que for necessário para a realização da meta, em um curtíssimo espaço de tempo. E nesse sentido, é muito importante que entendamos que aprender é sinônimo de mudar, pois sempre que aprendemos, mudamos algo em nossa vida. Quando nossa vida permanece a mesma, é porque não aprendemos nada. Aprender é igual a mudar. Existe uma explicação bem simples para as pessoas que passam por um processo de imersão e não mudam sua vida naquele aspecto. Ou a imersão é a falha e ineficiência do teu conteúdo, ou essas pessoas não aprendem nada com as experiências. Elas podem ter entendido tudo o que foi abordado, ela pode até ministrar aula sobre o tema. Entretanto, entender ou compreender não é o mesmo que aprender e mudar. Tenho visto pessoas que passam por limitações em diversas áreas da vida. E algumas delas buscam ajuda, fazem cursos, lêem um livro aqui, outro ali e conquistam alguma melhoria. Quando, porém, os sintomas dos problemas diminuem, elas deixam o foco consistente para a sua imersão no aprendizado. E o restante da história nós sabemos. Em pouco tempo os ganhos redriguem e a vida volta ao que era antes. Não houve mudança efetiva, pois não houve o verdadeiro aprendizado. Essa máxima vale até para mim. Não basta que eu escreva este livro para ter resultados extraordinários. Eu preciso pôr em prática e vivenciar cada etapa do que explica aqui. Como é lamentável ver tantas e tantas pessoas que não dão sequência a algo tão simples e com resultados tão rápidos. O que custa estabelecer um foco visionário em relação às suas metas? O que custa produzir foco comportamental e seguir aprendendo? O que custa manter-se na agenda programada até que os resultados apareçam e se concretizem definitivamente? Muitas pessoas me perguntam quanto tempo elas devem manter o foco consistente para que suas metas aconteçam. Não existe um prazo precedente e, contudo, quanto mais intenso for o foco comportamental, menor será o tempo necessário para que os resultados apareçam. Outra métrica é o tamanho da sua meta. Quanto maior e mais desafiadora for sua meta, mais intensidade no foco comportamental e mais foco consistente será necessário. Inteligência foco temporal. Quando estudamos pessoas e seus resultados, tomando como base a estrutura foco temporal, entendemos com toda clareza o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso das pessoas que vieram de cima e tinha aparentemente tudo. Como também entendemos a depressão de pessoas que vivem um contexto superpositivo e entendemos a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Nós já sabemos que o foco é poder. Sabemos também que dependendo de onde e como colocarmos esse poder, obteremos resultados bons ou ruins. Agora aprenderemos a mover o foco ao longo da linha do tempo. E também aprenderemos a qualificá-los. Mas, para isso, o primeiro passo é entender a relação do foco e a linha do tempo. De forma bem tradicional, temos a representação do passado, presente e futuro em uma linha. Passado, presente e futuro. Passado. Quando ao passado, temos apenas uma maneira de nos conectar com ele, através de memórias e lembranças.
E para efeitos práticos, temos apenas dois tipos de lembranças, as boas e as más. E bem verdade que as nossas lembranças do passado não representam a verdade do que de fato ocorreu, e sim a nossa representação distorcida pelo tempo e pelo significado que damos ao evento. Entretanto, uma vez armazenado, o passado passa a ter grande potencial de realização no presente e na projeção do futuro. Pois dependendo do que foi registrado nas nossas memórias do passado, temos o sentimento de esperança ou o sentimento de desesperança. E esses sentimentos podem conduzir o ser humano a patamares elevados ou mesmo ressecar-lhes os ossos. A questão, portanto, é como vamos usar o nosso passado em prol dos objetivos. Presente. Já o presente é algo quase infinitivamente efêmero. É um microsegundo que impiedosadamente não cessa de se tornar passado. Diferentemente das memórias do passado e da visão do futuro, temos apenas um único contato com o presente, e esse contato é através das nossas ações e dos nossos comportamentos, enquanto o passado e o futuro acontecem unicamente dentro de nossa mente. O presente acontece principalmente fora, no plano físico e sensorial. Não temos como voltar ao presente, pois ele já terá se tornado passado. Contudo, podemos acessar o passado e o futuro através de nossa mente e modificar os registros sobre eles, e assim alterar o presente. Quando focamos o passado e trazemos memórias de dor, podemos aprender com elas. Dessa forma, aprendemos com as lembranças ruins e celebramos as boas. Assim, produzimos esperança no presente. Consequentemente, trazemos comportamento positivo para nós mesmos e para quem está na nossa volta. No entanto, se o foco no passado ocorre em grande intensidade e numa qualidade ruim, dando ênfase a lembranças negativas, e em vez de aprender com elas, nós nos vitimizamos e deixamos as boas memórias esquecidas. O presente será sem esperança e confiança. Já quando focamos com a intensidade certa o passado, aprendendo com as adversidades e celebrando as vitórias, vivamos um presente cheio de esperança e com a certeza de que somos capazes. Onde está o seu foco? Nos problemas e nas dores do passado ou nas vitórias? Como você observa o passado? Da mesma maneira, quando olharmos para o futuro e nos dedicamos intencionalmente a ter uma visão positiva, nós nos enchemos de fé. Afinal, temos a certeza de que o nosso futuro será bom. Se estamos motivados para acordar, trabalhar e agir, nossas ações são produtivas. Seja como for, para vivermos em plenitude, o presente é importante compreender o uso correto do passado e do futuro. Futuro. Percebemos que nos conectamos ao futuro através de imagens mentais, uma sequência de cenas criadas nos nossos circuitos neurais do que queremos que aconteça ou de que não queremos que aconteça. Isso chamamos de visão de futuro. E mesmo sendo a projeção da imaginação, a visão do futuro existente em qualquer pessoa tem enormes poderes sobre o indivíduo e o mundo real que o cerca. Diferentemente da memória que qualquer animal doméstico ou selvático possui, a visão de futuro é uma condição puramente humana. A visão do que há de vir ou pode vir é a base da consciência humana. É a nossa porção divina e é o que chamamos de fé. Se verdadeiramente, pela teoria da física quântica, entendemos que a realidade que nos cerca é, na verdade, a criação da própria pessoa que a observa com os olhos da mente. Assim, a visão pode ser positiva ou negativa sobre o futuro. Diferentemente do passado, que é uma memória, o futuro é uma projeção nítida ou não, consciente ou não, mas sobretudo a imaginação do que pode vir a acontecer. Tabela de qualificação da inteligência, foco temporal, tempo e tempo de conexão, tempo passado, memória, presente, comportação e comportamento, ação, futuro, visão. A tabela anterior mostra o que é a qualidade do foco nos 3 períodos de tempo. Vimos que a qualidade do foco no passado é determinada pelo tipo de recordação e significado dado a essas lembranças. Pode ser boas lembranças ou más lembranças. No presente, a qualidade do foco é a determinada porção produtiva ou improdutiva.
E quanto ao futuro, a qualidade do foco é determinada pelo tipo de visão positiva, de otimista, ou pessimista e negativa. A seguir, veremos como a tabela de qualificação se aplica aos 3 tipos de pessoas: as depressivas, as ansiosas e as bem-sucedidas. Modelo de sucesso. Você já conheceu 2 modelos tradicionais e nada eficazes de inteligência foco-temporal. O modelo de depressão é o modelo de ansiedade. Tenho certeza de que com esses modelos muitas fichas caíram e você está entendendo o porquê de muitos dos seus resultados bons e ruins. Agora vamos conhecer o modelo ideal, aquele que todos queremos adotar, a modelo de sucesso. Para chegar a este modelo, entrevistei mais de 1000 pessoas e, invariavelmente, as pessoas de sucesso seguiam este padrão, foco temporal. E o modelo diz aqui é que você evite os padrões negativos e aprenda e replique o padrão de sucesso. Olhando para o modelo ao lado, 25% futuro visão fé, 10% passado memória esperançosa e 65% presente ação e amor. E olhando para esse modelo ao lado, percebemos que ele dedica muito pouco tempo e a intensidade do passado, apenas 10%. E não usa as lembranças ruins do passado para se vitimizar. Pelo contrário, ele sabe dos erros e das falhas que ocorreram e usa cada um desses momentos apenas para o aprendizado e a mudança, para que no futuro não venha a repetir o mesmo erro. Mas, sobretudo, esse modelo de sucesso usa as boas lembranças do passado para celebrar a vida, para trazer a consciência que vitórias ocorreram no passado e novas acontecerão no futuro. Esse modelo faz com que a pessoa vá para o presente levando não apenas aprendizados e mudanças, mas também levando suas vitórias e a certeza de que é possível fazer ainda mais. O modelo de sucesso dedica aproximadamente 25% da energia psíquica e física ao futuro, criando deliberadamente imagens positivas em menor quantidade, também imagens negativas do que pode acontecer. Discutindo o planejamento na sua estrutura, são imagens extraordinárias tão boas que estão sendo plantadas no cérebro. Esse modelo não permite que o mundo determine seu padrão mental. Esse modelo corresponde ao primeiro general daquela história. Ele é autorresponsável e o comando do barco da sua vida. E você talvez esteja se questionando, por que essa pessoa também criou imagens ruins sobre o seu futuro? É porque ela sabe que pode fazer planos, mas a exatidão do que vai acontecer depende do Criador. Assim, ela também elabora um cenário ruim para testar o que ela quer e o que precisa ser mudado e aprimorando nas suas visões positivas do futuro. E agora resta analisarmos o presente dessa pessoa de sucesso. Vemos que ela vive a máxima que diz: tem poder quem age, porém vemos que ela também aprende com os erros do passado e que planeja detalhadamente o futuro. Entendemos que ela não apenas age, mas age certo e na velocidade certa. De fato, ela dedica aproximadamente 65% de toda a sua energia física e psíquica à ação. Se fôssemos atribuir uma palavra definidora a essa pessoa, a palavra seria ação. Fique à vontade para se surpreender. Fique à vontade para desejar esse modelo para a sua vida. E mais à vontade ainda para construir esses resultados na sua vida. Esse modelo é 5 a 10 vezes mais realizador do que qualquer outro. E é também o modelo das pessoas que deixam marcas positivas neste mundo. Pessoas que criam valor para si e para o mundo todo. Vamos à seção do PPCC. O modelo do passado. Que tipo de memórias você vinha trazendo do passado? Boas ou ruins? Se forem lembranças ruins, qual aprendizado você tirou delas? Se forem lembranças boas e positivas, quanto você tem celebrado a vida por causa delas? Com qual dos 3 modelos do passado sua vida mais se parece com o depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de lembranças do passado? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um segundo o modelo de lembranças do passado. Modelo de passado de depressão, modelo do passado de ansiedade e modelo de passado de sucesso.
Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de passado e assim mudar a própria vida. Modelo de futuro. Que tipo de visão você vem produzindo ou deixando ser produzida sobre o seu futuro? Positiva ou negativa? Qual a visão mais forte e clara, positiva ou negativa, que você traz na sua vida hoje? Ela assusta ou estimula você? Se forem visões negativas, quais resultados você vem obtendo com elas? Se forem visões positivas, quais resultados você vem obtendo com elas? Sua visão de futuro se parece mais com o modelo depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais as consequências você tem colhido com esse modelo de visão de futuro? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos do futuro. Modelo de futuro depressão, modelo de futuro de ansiedade e modelo de futuro de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de futuro e assim muda a própria vida para muito melhor. Modelo de presente. Que tipo de ações você vê ou não produzindo no seu presente? São ações produtivas ou improdutivas? Você no seu meio familiar é tido e reconhecido como uma pessoa produtiva e realizadora? E no meio profissional, como você é visto? Como quem faz acontecer ou como quem está parado no tempo? Se você está no grupo do que age, suas ações têm gerado resultados positivos e sua vida está fluindo? Explique. Que percentual você dedica às suas ações? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de ação presente? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de ação presente. Modelo de presente de depressão, modelo de presente de ansiedade e modelo de presente de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modo de agir no presente e assim muda a própria vida para muito melhor. Agora preencha a seguir o mapa do foco temporal no seu estilo de vida, hoje e o modelo a ser produzido em sua vida a partir de agora. Meu modelo atual e meu modelo desejado. É passado, memória, esperanças, branco, presente, ação, amor e no preto, o futuro, visão de fé. Assim, você irá fazer um círculo em qualquer folha, desenhar como se fosse fatias de pizza e pintar como está sendo o seu modelo atual e seu modelo desejado, com as cores xadrez para passado, memória, esperanças, branco para presente, ação e amor e preto para futuro, visão e fé. Regras 10/9. Essa é uma regra diretamente ligada ao poder do foco. Essa regra diz que o que acontece com pessoas no seu dia a dia é apenas 10% do todo. Por exemplo, passar no vestibular é apenas 10%. Ganhar um sorteio é apenas 10%. O filho tirar nota ruim é apenas 10%. Bater o carro é apenas 10%. Discutir com a esposa é apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que fazemos em relação aos 10% originais. Passar no vestibular a 10%. Porém, a maneira que vou encarar a faculdade e a profissão no futuro corresponde a 90%. Do que adianta passar no vestibular e nunca se formar? De que adianta passar no vestibular e cursar a faculdade de forma mediana, entrar no mercado de trabalho e nunca ter sucesso profissional? Então a frase-chave é: não é o que nos acontece que é mais importante, e sim o que nós fazemos com quem nos acontece. Paulo Vieira. A consciência dessa frase tem duplo benefício. O primeiro ocorre quando temos algum tipo de conquista, pois é muito comum agirmos como aquele jogador que comemora a vitória antes do fim da partida, e aos 45 minutos do segundo tempo o adversário faz 2 gols e ele perde o jogo. Ou ainda é como aquela pessoa que ganhou na loteria e em 5 anos perdeu tudo, inclusive a saúde e os amigos. Se entendermos que o que acontece corresponde a apenas 10%, poderemos dedicar toda a nossa atenção e todo o foco aos outros 90%. Então não é apenas estar à frente de placar e sim estar focado em vencer o jogo. Não é apenas ganhar na loteria e sim ter um foco em manter o que se ganhou e ainda ser feliz. O segundo benefício da regra 10/90, é quando coisas ruins acontecem se olharmos para o revés, também correspondendo a apenas 10%.
como se deveria ser com tudo o que acontece no passado, podemos focar e expandir positivamente os outros 90% e encontrar ganhos e benefícios. Se soubermos direcionar e qualificar nosso foco, podemos encontrar benefícios ocultos em pequenas ou grandes perdas. Não é o que o benefício oculto tenha de necessariamente ser mais vantajoso que a perda, e sim focar com sabedoria os outros 90% do ocorrido e tirar algum proveito ou aprendizado mesmo com a dor. Uma pessoa que conheci teve câncer e quase morreu. Depois de ter superado a doença e ser curado, ela se tornou uma pessoa muito melhor do que era antes, em todos os aspectos. Após os meus seminários, ela veio me agradecer, pois foi através do meu vídeo da regra 10/90 que ela deu a volta por cima. Ela repetiu com entusiasmo o jargão 10/90. O que me acontece é apenas 10%, mas o que eu faço em relação ao que me acontece é 90%. Vamos analisar mais 2 casos para que você também possa aplicar essa regra na sua vida. Caso 1. Qualquer pessoa que dirige está exposta a bater o carro. Por isso é muito importante que você tenha compreensão de que uma batida corresponde a apenas 10% da corrida. Os outros 90% corresponde ao que você vai fazer em relação a ela. Vamos a um exemplo real. Meses atrás, uma turista desavisada atravessou uma rua preferencial e bateu no meu carro novo, que tinha apenas 1.000 quilômetros rodados. Márcio, meu motorista, que estava no volante, rapidamente assinou o seguro e chamou o juizado móvel especial, serviço que concilia as partes envolvidas em acidentes automobilísticos, e depois me ligou. Ao chegar ao local, eu me certifiquei de que estavam todos bem e logo fui chamado para entrar na viatura do juizado móvel. Falei com Márcio, cumprimentei o turista distraidor e falei com o juiz. Após assinar os documentos, o juiz me chamou perto dele e me confidenciou que nunca vi um proprietário com um carro batido tão tranquilo e sereno. Ao que respondi: doutor, o que nos acontece corresponde a apenas 10%. Outros 90% depende do que nós vamos fazer em relação ao que me acontece. Gentilmente, continuei explicando meu ponto de vista e disse que se meu foco fosse a batida, eu ficaria extremamente irritado e com certeza todos ao meu redor pagariam um preço pela minha irritação e descontentamento. Se porém meu foco fosse a solução e o que poderia surgir de positivo depois do acidente, as coisas seriam infinitivamente melhores. E de fato, tive ganhos com aquela batida. O primeiro ganho foi ter feito uma ótima parceria com o juiz, que além de se tornar meu aluno, passou a ser um parceiro em uma da obra social do que participo. O segundo ganho foi com que um carro a menos em casa, eu e minha esposa passamos a andar muito mais juntos ao mesmo carro, a ponto de questionarmos a necessidade do carro que estava na oficina, e hoje mantemos o hábito de compartilhar o carro sempre que possível. O que ganhei é fácil perceber. O difícil é imaginar o que teria perdido se tivesse posto meu foco e energia no problema. Será que eu teria sido ríspido com meus filhos, que não tinham nada a ver com a batida? Será que por tratar mal o motorista que não teve nenhuma culpa acabaria por perder um excelente profissional? Será que minha performance profissional como treinador e coach seria a mesma ao longo do dia ou dos 45 dias em que ficamos com um carro a menos? Caso 2. Mais uma vez o pai chegou em casa e foi recebido com a nota vermelha de seu filho de 13 anos. Em todas as outras vezes a reação foi bronca, grito e acusação. Até que esse pai assistiu a um vídeo meu na internet e mesmo descrente resolveu pôr em prática a regra dos 10/90. Antes o foco do pai era o problema, ou seja, nas notas baixas. Ele brigava com a nota baixa, reclamava pela falta de estudo e sempre trazia à tona todo o sacrifício que ele fazia para pagar um bom colégio. E o filho não se esforçava para retribuir com boas notas. O pai já havia visto meu vídeo quando recebeu não uma nota ruim, mas o boletim todo abaixo da média. Segundo o que ele relatou em seu depoimento, quando viu as notas vermelhas, ele começou a imaginar o pior. O filho sendo reprovado, indo para um colégio mais fraco e não tendo sucesso na vida, entre outros. Tomado por um misto de raiva e decepção, ele começou a repetir mentalmente: onde foca expande, onde foca
expande. E depois veio a outra frase clássica do foco: não é o que me acontece o que mais importa, e sim o que eu faço com o que me acontece. Depois de seu autoconvencimento, ele olhou para o filho com seriedade e disse: filho, eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Não importa o que aconteça, sempre te amarei. Ao ver a forma nada explosiva, amorosa e sincera do pai, o filho perguntou preocupado: pai, você está bem? Tá tudo bem com a mamãe? E o pai prontamente respondeu: sim, estamos bem. O filho foi fazendo mais cara de medo e perguntou: vocês estão se separando? Não, filho, de jeito nenhum. Sem entender o comportamento do pai, o filho perguntou: e você não vai se zangar, brigar, gritar e me proibir de nada? Não, filho, desta vez não. Eu quero dizer que eu faço parte das suas notas e que eu confio em você e te admiro. Sei de tudo o seu potencial e também sei que você é muito mais do que suas notas. E se você perder o ano e não puder mais estar com seus amigos nesse colégio, eu quero dizer que pode contar comigo. E ele finalizou dizendo: eu te amo, filho. O filho pela primeira vez mostrou remorso e chorou abraçado a seu pai. E também foi a primeira vez que aquele menino pediu desculpas a seu pai. De fato, o pai entendeu que as notas ruins do filho eram apenas 10%, e que também era um sistema de que algo estava errado na relação. Ele se questionou: como um menino tão inteligente tira notas tão ruins? E de forma ainda mais profunda, ele tirou o foco do filho e de suas notas baixas e trouxe para si. Ele mudou como pai, tornando-se mais carinhoso, criando um canal de diálogo que há muito tempo estava perdido. Passou a passear e estar junto com o filho sempre que possível. Ele também reviu seu casamento e tudo que ele podia mudar com a esposa. O resultado de tudo isso não demorou para começar a aparecer. Já na primeira nota do filho, veio com a cara de medo e a prova na mão. Ao se aproximar do pai, mostrou primeiro um sorriso de orgulho e alegria e depois mostrou a nota 9. Os dois se abraçaram e se beijaram e arriscaria a dizer que viveram felizes para sempre. Porque é isso que acontece quando os pontos fracos no lugar certo e nas coisas certas. E você? Onde está colocando a sua energia e sua atenção no que lhe aconteceu ou no que você vai fazendo em relação a isso? As áreas da vida trabalhadas no CIS são espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeira, profissional e emocional. Fim do capítulo 4.